Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, os antecedentes e a origem da Igreja em Sardes. Meta de hoje, leitura das páginas 17 a 20. Lutero se decepciona com a pompa papal e anuncia a palavra de Deus. Depois disso, Lutero visitou Roma em busca do suprassumo da religião católica. Entretanto, se decepcionou com a pompa da corte papal. Cortejos suntuosos, com os cardeais em liteiras, plataformas com assento carregados por homens, ou em carruagem com pedras preciosas, rituais luxuosos, catedrais com decorações magníficas e pinturas esplendorosas, tudo isso associado à impiedade dos sacerdotes. Então Lutero voltou para Wittenberg, aceitou o grau de doutor em divindade e de 1512 até 1517 anunciou com intrepidez a palavra de Deus. O ano de 1517 ficou marcado como o ano em que Lutero enfrentou o vendedor de indulgências alemão Johann Tetzel, 1465-1519, afirmando publicamente que tais indulgências do Papa não podiam remover os pecados, pois somente Deus pode fazê-lo mediante o arrependimento. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta da Catedral de Wittenberg suas famosas 95 teses que desafiavam as doutrinas da Igreja de Roma, especialmente as que diziam respeito à venda de indulgências. Embora isso ainda não indicasse o rompimento de Lutero com o papado, ficou implícita a ideia de que o homem não é salvo por seus méritos, mediante as obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 20 e 28. Debaixo de muitas pressões, Lutero fez um acordo com o representante papal Karl von Miltitz, 1490-1529, comprometendo-se a ficar em silêncio quanto a essas questões. Porém, envolveu-se em um debate sobre as Escrituras que teve grande repercussão, especialmente entre os estudantes das universidades. Esse período da história é considerado o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. A partir de então, começou a proliferar o número de estudantes em busca de conhecimento nas universidades, as quais cresceram em números por causa da demanda das pessoas que se empenhavam em conhecer a ciência, a cultura e a arte. A repercussão das publicações de Lutero. Dada a repercussão das verdades publicadas por Martinho Lutero, o Papa Leão X emitiu uma bula em 15 de junho de 1520. Tratava-se de uma ordem com selo papal que condenava ao fogo os escritos de Lutero. Qualquer um que tivesse os escritos de Lutero deveria queimá-los e ele mesmo foi entregue a Satanás como um herege perverso. No entanto, o anátema papal já não era tão temido como antes, uma vez que a invenção da imprensa possibilitara ao povo o acesso à palavra de Deus, tirando muitas pessoas da escuridão. Esse foi um tempo de grandes acontecimentos. Cristóvão Colombo chegou à América, Vasco da Gama saiu de Portugal, cruzou a África do Sul e contornou pela primeira vez o Cabo da Boa Esperança. Sabe por que isso era importante para o desenvolvimento mundial na época? Porque o comércio entre a Europa e o Oriente, principalmente ainda, atravessava por terra Istambul, Turquia, que liga a Europa à Ásia. Istambul é a Constantinopla de antigamente, que foi tomada pelos otomanos, tornando impossível a travessia. Para resolver o problema, os países mais fortes em navegação, como Portugal e Espanha, buscaram rotas alternativas. Portugal foi o primeiro a fazer isso. Vasco da Gama, comandante da expedição portuguesa naquele período, fez o contorno com os navios pela África do Sul e passou pelo Cabo da Boa Esperança, chegando à Índia pela primeira vez pelo mar. Constantinopla foi tomada pelos turco-otomanos no ano de 1453. O contorno do Cabo da Boa Esperança por Vasco da Gama aconteceu em 1497. Todos esses eventos despertaram os povos da letargia em que se encontravam durante a longa e escura noite da Idade Média. No dia 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou a bula papal juntamente com uma cópia da lei canônica e dos decretos papais diante dos portões de Wittenberg, na presença de grande multidão. Em seguida fez um discurso para o povo alemão e quase toda a nação o seguia em sua nova jornada.